Então vamos lá, galera. Dando continuidade ao nosso assunto do bloco anterior, blocos econômicos, eu quero que você entenda agora o seguinte, ó. Nós vimos aqui que existem vários acordos, né? Acordos de bloco. Vamos lá. Nós vimos, qualquer dúvida, tu volta aí no vídeo anterior. Aquele primeiro acordo, eu não cobro tarifa alfandegária de tu não cobra deu. Lembra disso? Aí o segundo acordo, vamos cobrar as mesmas tarifas alfandegárias dos países de fora do bloco. Famoso acordo de TEC, tarifas externas comuns. O terceiro acordo é o de livre circulação. Livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadoria, livre circulação de serviços, livre circulação de capital. E o quarto acordo, nós temos a moeda comum. E eu quero aqui desenhar para você uma escadinha. Preste bem atenção. Essa escadinha, ela tem 1, 2, 3, 4 degraus. 4 degraus. Começar daqui, ó. Vamos lá. É bem simples você entender isso aqui. O primeiro degrau é o nível mais baixo de integração entre os membros do bloco. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos subir do primeiro degrau até o quarto degrau. Primeiro, ó. Segundo, terceiro e quarto degrau. Aqui é o menor nível de integração entre os membros. Nível de integração. E aqui o maior nível de integração. Tenha calma. Quando entre os membros do bloco existe só aquele primeiro acordo, eu não cobro tarifa de tu não cobra tarifa deu, eles estão no nível 1 de integração. Eles estão no nível mais baixo de integração entre eles. É um bloco bem simples, onde só tem aquele primeiro acordo. Aí a gente vai chamar, ó, de área de livre comércio. A área de livre comércio é um bloco econômico onde, entre os seus membros, só tem aquele primeiro acordo. Repetindo, eu não cobro tarifa de tu não cobra tarifa de mim. Aí, no segundo degrau, é quando tem o primeiro acordo e o segundo acordo. Qual é o segundo acordo? Vamos cobrar as mesmas tarifas alfandegárias dos outros países. Aí no segundo degrau, a gente não chama mais de área de livre comércio. A gente chama de união aduaneira. Então, o que é uma união aduaneira? É um bloco econômico onde, entre os seus membros, existe o primeiro acordo e existe o segundo. Perceba, que à medida que eu subo um degrau, eu estou aumentando o nível de integração entre os membros do bloco. É como se, nesse degrauzinho aqui, o relacionamento deles fosse só ficando. Estão só ficando. Aqui, o relacionamento já é um namoro, já é uma coisa mais íntima, uma intimidade que aumentou. É o nível 2 de quê? De integração entre eles. Agora, quando a gente sobe para o terceiro degrau, quando a gente acrescenta aquele terceiro acordo, o de livre circulação, aí eu não chamo mais de área de livre comércio, eu não chamo de união aduaneira, eu agora vou chamar de mercado comum. O que é um mercado comum? É um bloco econômico onde, entre os seus membros, nós temos o acordo área de livre comércio, eu não cobro tarifa de tu não cobra deu. O acordo, vamos cobrar as mesmas tarifas dos outros países. E o acordo livre circulação.
Aí aqui, brincando, né? A gente fala assim, aqui eles estão ficando. Aí, ó, o relacionamento deu um salto, subiu um degrau, agora estão namorando. E aqui, subiu outro degrau, estão agora casando. O nível 3 seria casamento. E o nível 4 seria quando eles adotam aquele quarto acordo que nós falamos no bloco anterior, moeda comum. Aí a gente chama esse nível 4 de quê? União econômica monetária. Seria aí, galera, o estágio mais avançado do bloco. Eles não estão mais ficando, nem namorando, nem casamento, ou melhor, é casamento agora com algo em comum entre eles, um filho, a moeda comum. Começaram aqui, ó, só ficando, depois virou namoro, do namoro passou para casamento e agora eles tiveram um filho. O que é um filho? Quando duas pessoas, quando um homem e uma mulher, um casal, decidem ter um filho, eles têm algo em comum. O filho é algo em comum entre as duas pessoas. A moeda comum, quando os membros do bloco decidem adotar a moeda comum, eles alcançam o nível mais elevado de integração entre eles, o nível 4. Aí a gente chama de União Econômica Monetária. A gente pode fazer outra brincadeira que é assim, preste atenção, ó. Dentro de uma União Econômica Monetária, eu tenho um mercado comum, eu tenho uma união aduaneira, eu tenho uma área de livre comércio. Porque dentro de uma união econômica monetária, eu tenho aqueles 4 acordos que nós falamos na aula passada, no vídeo passado. Moeda comum, vamos estabelecer livre circulação, vamos cobrar as mesmas tarifas dos países de fora do nosso bloco e eu não cobro tarifa de tu não cobra tarifa de eu. Dentro de um mercado comum, eu não tenho uma união econômica monetária. Dentro de um mercado comum, eu tenho uma união aduaneira e tenho uma área de livre comércio. Dentro de uma união aduaneira, eu não tenho um mercado comum, nem tenho uma união econômica monetária. Eu tenho apenas uma área de livre comércio. E dentro de uma área de livre comércio, eu não tenho nada, só tenho ela. Só aquele primeiro acordo. Eu não cobro tarifa de tu não cobra tarifa de eu. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos, primeiro nível, área de livre comércio. É quando tem apenas aquele primeiro acordo. Eu não cobro tarifa de tu não cobra tarifa de eu. O segundo nível, união aduaneira. É quando a gente tem o primeiro mais o segundo acordo. Qual é o segundo acordo? Vamos cobrar as mesmas tarifas dos outros países que não fazem parte do nosso bloco. O terceiro nível, mercado comum. O que é o mercado comum? É quando no bloco tem o primeiro, o segundo e o terceiro acordo. Que é o qual? O terceiro acordo, livre circulação. E o quarto nível, união econômica monetária. Na união econômica monetária, que é o nível mais elevado de integração entre eles, eu tenho o acordo 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos os 4 níveis de um bloco econômico. O que é que nós vamos fazer agora? Olha só, vou deixar isso aqui. E nós vamos falar agora daqueles 2 blocos que com certeza são os mais importantes para você em qualquer prova de concurso. União Europeia e Mercosul. União Europeia, sem dúvida alguma, é o bloco econômico mais importante do mundo, e o Mercosul, que é o bloco o qual o Brasil faz parte.
Começando pela União Europeia. Vou voltar ao ano de 1957. Claro que você não precisa se preocupar com datas, de maneira alguma. Mas em 1957, 6 países europeus se reuniram e decidiram criar um bloco econômico. Os 6, presta atenção. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bélgica. Inclusive, eliminou o Brasil na última Copa do Mundo, 2018. A Alemanha. Que eliminou o Brasil na Copa de 2014. Foi aquela lapada de 7-1. Holanda, que eliminou o Brasil na Copa de 2010. França, que eliminou o Brasil na Copa de 2006. Arrega, professor, só as 4 últimas lapadas. Bélgica eliminou nós na Copa de 2018. A Alemanha eliminou nós na Copa de 2014. A Holanda eliminou nós na Copa de 2010 e a França eliminou nós na Copa de 2006. Aí tem um outro país chamado Luxemburgo e a Itália. A Itália, nós ganhamos o Tetra em 94 em cima dela. Pois esses 6 países se reuniram em 1957 e resolveram criar um bloco. Nasce aqui um bloco econômico, cujo nome que foi dado não era União Europeia. Não. O nome dado aqui foi Comunidade Econômica Europeia. Aqui é o nome do bloco. Comunidade Econômica Europeia. Algumas bancas gostam de usar a siglazinha, né? CEE. Comunidade Econômica Europeia. Só que, repito, aqui é o nome do bloco. Eu agora preciso saber qual nível de integração esse bloco foi, quando esse bloco foi criado, qual nível de integração foi estabelecido entre eles. Lá em 1957, eles fizeram só esse acordo, ou fizeram o acordo 1 e o 2, que é a área de livre comércio, pulando para a União Aduaneira. Fizeram só o primeiro acordo, eu não cobro tarifa de tudo, tu não cobra deu. Ou eles fizeram os 2 acordos, eu não cobro tarifa de tudo, tu não cobra deu, e vamos cobrar as mesmas tarifas nos outros países. Ou fizeram o primeiro, o segundo e o terceiro acordo. Eu não cobro tarifa de tudo, não cobra deu. Vamos cobrar as mesmas tarifas dos outros países e vamos estabelecer livre circulação. Ou eles fizeram logo os 4 acordos. Eu não cobro tarifa de tudo, não cobra deu. Vamos cobrar as mesmas tarifas dos outros países fora do bloco. Vamos estabelecer livre circulação e adotar moeda comum. Pois guarde isso. Em 57, quando o bloco foi criado com esse nome, ele foi criado como um mercado comum, Um mercado comum. Não era uma união econômica monetária. Não havia ali a ideia de uma moeda comum. Entre eles foi estabelecido só o primeiro acordo, o segundo e o terceiro. Aí quando tem o primeiro acordo, mais o segundo, mais o terceiro, a gente chama de quê? Mercado comum. Nasceu aqui um bloco econômico chamado Comunidade Econômica Europeia, do tipo o nível mercado comum. Show de bola. Conversa vai, conversa vem. Olha para cá. Close aqui no quadro. Conversa vai, conversa vem. Em 1992, nasce a ideia de eles estabelecerem o quê? Uma moeda comum. Nasce a ideia da moeda comum. Nasce a ideia do euro.
A partir do momento em que eu estou dizendo que nasce aqui a ideia do euro, então é porque em 92 eles deram um salto. Eles passaram, lembra da escadinha que eu fiz aqui agora há pouco? Saíram do degrau 3 e subiram para o degrau 4. Passaram do nível 3 para o 4. Aí o bloco, ele vira uma união que econômica monetária. Isso em 92. Mas o nome do bloco continuou sendo Comunidade Econômica Europeia. Só no ano seguinte, em 1993, é que eles mudam o nome do bloco. De Comunidade Econômica Europeia, o bloco passa a se chamar União Europeia. E claro, que de lá para cá, lá de 1957, quando o bloco foi criado, outros membros foram entrando. Começou aqui, ó, o bloco só com esses 6. Aí, ao longo dos anos, as portas foram se abrindo e outros membros foram entrando. Atualmente, 2022, certo? Nós estamos aqui, estou falando, gravando este momento aqui, este vídeo para você, eu preciso que seja dito, já que nós estamos falando aqui de atualidades, e pode haver alteração em algum fato falado aqui, você que tem que ficar acompanhando. Nós estamos em novembro de 2022, certo? Para ser mais exato, dia 2 de novembro de 2022, dia dos finados. Amanhã, dia 3, papai aqui completa aniversário, meus 35 anos de idade, beleza? E nesse momento eu posso dizer que a União Europeia é um bloco que possui 27 membros. 27 membros, tá ok? Certa vez me perguntaram, em uma das nossas aulas presenciais, o aluno me perguntou assim: professor, eu preciso decorar quais são os 27 países da União Europeia, do Bloco Econômico União Europeia? Bebê, quem decora é a Jacaúna. Tu vai fazer concurso para Jacaúna? Aquela loja, Jacaúna Decorações? Não, né? Então tu não precisa se preocupar. Agora, seria interessante tu guardar o nome dos 6 primeiros, que são os que a gente chama de signatários, os que iniciaram a brincadeira. A propósito, só para deixar registrado, né? Quando eles se reuniram em 1957 para a criação desse bloco, essa reunião foi na Itália. E ali foi gerado um documento, o documento que cria o bloco econômico, ficou conhecido como Tratado de Roma. Tratado de Roma. É o documento que dá origem, que cria o bloco econômico, na época ainda com o nome Comunidade Econômica Europeia. Aí só para ficar registrado também, em 92, quando eles se reuniram e tiveram a ideia de criar a moeda comum, a reunião aconteceu na Holanda, numa cidade holandesa chamada, eu vou escrever primeiro porque é holandês, eu falo holandês fluentemente, uma cidade chamada, lá vai, mas você que está me assistindo, não ria não. Não ria não, Deus está vendo. E para você rir, você tem que saber falar holandês melhor do que eu. Porque se você não souber falar holandês, você não vai saber nunca se eu pronunciei certo ou se eu pronunciei errado. No entanto, fique tranquilo, que a prova não é oral não. A palavra já vai vir e tu já vai lembrar o que é. Essa cidade é a cidade holandesa onde eles se reuniram em 92 para discutir a ideia da moeda comum, do euro. E aí assinaram um tratado, estabelecendo ali a adoção da moeda comum. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de... Aí tá aí o nome da cidade, falo mais não. Falo mais não, é igual mágica. O mágico só faz a mágica uma vez. Então aqui, olha só, esse tratado aqui foi o tratado que criou o bloco. Esse tratado aqui foi o tratado que transformou o bloco de mercado comum em um quê? União Econômica Monetária. E guarde o nome desses 6
que foram eles que começaram o bloco. Guarde o nome só a título mesmo, só por desencargo de consciência. O nome da Croácia. Por que Croácia? A Croácia é o mais novato no bloco. Em 2013, foi a última vez que as portas do bloco se abriram para a entrada de um novo membro. Croácia, 2013. Beleza? Agora tome cuidado com o que eu vou lhe dizer. Muito bem. Olha só. São 27 membros. Só, galera, que desses 27 membros, por enquanto, apenas 19 adotam o euro. Como assim? Para um país do bloco adotar o euro, ele precisa cumprir algumas exigências, que não vem ao caso aqui você se preocupar com essas exigências. Mas esse país ele tem que apresentar uma certa estabilidade econômica, financeira, os números referentes à inflação, a desemprego, PIB, que é o crescimento da economia, ou a soma das riquezas produzidas ano após ano. Ele tem que apresentar uma série de exigências que são analisadas e só aí ele pode ou não aderir ao euro. O que é que isso significa? Que até este momento, dos 27 membros da União Europeia, só 19 adotam o euro. E eu lhe peço, não confunda União Europeia com zona do euro. Zona do euro não é a mesma coisa. A mesma coisa é sovaco e axila. O que é zona do euro? São os 19 membros do bloco que adotam o euro. Dos 27 membros do bloco, até este momento, apenas 19 adotam o euro. Então, cuidado que a banca pode brincar assim com você, ó. Todos os membros da União Europeia são membros da zona do euro? Falso. Mas todos os membros da zona do euro pertencem à União Europeia? Claro. Você não pode adotar o euro se você não for membro do bloco. Então, nós temos 27 membros no bloco e 19 membros na zona do euro. Aí, da mesma forma que eu lhe pedi para guardar o nome da Croácia, porque foi o último que entrou lá em 2013, lembrando que a Croácia ela entrou no bloco, mas ela não entrou na zona. Eu te peço para guardar o nome da Lituânia. A Lituânia é o último até agora a entrar na zona. 2015, beleza? A Lituânia já pertencia ao bloco e em 2015 ela passa a fazer parte da zona do euro. Show de bola! Para encerrarmos esse bloco, vocês perceberam que eu tentei aqui, organizado como sempre fui no quadro, certo? É uma das minhas características, organização no quadro, só que não. Mas eu tentei aqui estabelecer uma ordem cronológica, ó. 1957, criação do bloco. 1992, o bloco dá um salto de mercado comum para a União Econômica e Monetária. 1993, o bloco muda de nome, deixa de se chamar Comunidade Econômica Europeia e passa a se chamar União Europeia. E 2022, o ano em que nós estamos, só para ver a situação, são 27 membros do bloco, 19 membros na zona do euro. Vocês perceberam que eu deixei um vácuo aqui, ó. Eu deixei um espaço em branco aqui. E não foi à toa. Eu deixei um espaço em branco aqui para colocar a data 1973. Obedecendo aqui a ordem cronológica que eu estou fazendo. E qual a importância aí? É em 1973 que o Reino Unido, da finada Rainha Elizabeth II, que faleceu agora esse ano de 2022, mas deixa para falar disso um pouco mais adiante, é nesse momento que o Reino Unido entra no bloco. 1973. O Reino Unido entra no bloco. E qual é a importância do Reino Unido aqui? Porque de todos os membros desse bloco, o que tu tem que mandar tatuar o nome no teu braço? Reino Unido. Porque o Reino Unido se tornou o primeiro membro do bloco da União Europeia a se retirar. Inclusive,
é um assunto que nós vamos ver um pouco mais adiante. O Reino Unido, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, lá em 2020, oficialmente, o Reino Unido não pertence mais à União Europeia. O bloco possuía 28 membros e a partir do dia 31 de janeiro de 2020 passa a ter 27 membros. E professor, vai falar só do Reino Unido? Sim, claro. Por quê? Porque foi o único a sair do bloco até hoje. Nenhum membro da União Europeia deixou o bloco até hoje. Apenas o Reino Unido. Então eu fiz questão de encaixar o Reino Unido bem aqui, porque foi o ano em que o Reino Unido entrou. E eu quero que tu perceba uma coisa, ó. Quando o Reino Unido entrou, o bloco ainda não se chamava União Europeia. O bloco, ó, ainda se chamava Comunidade Econômica Europeia. Outra coisa, quando o Reino Unido entrou, o bloco ainda não tinha criado a ideia do euro. Ainda não havia essa história de euro. O bloco ainda era mercado comum, não era União Econômica Monetária. Beleza? E nós vamos ver mais adiante os motivos da saída do Reino Unido da União Europeia. Só que nós vamos fazer uma pausa nesse tema, porque a gente vai falar no próximo bloco do outro bloco econômico, que é importantíssimo para qualquer prova de atualidade, que é o Mercosul, que é o bloco qual o Brasil faz parte, beleza? Só mais uma informação importantíssima. Cuidado para não cair numa casca de banana do tamanho de um trem. O Reino Unido nunca pertenceu à zona do euro. O Reino Unido nunca foi um desses 19 membros. O Reino Unido nunca adotou o euro. Agora, uma coisa curiosa. Todas as exigências que são feitas para um país adotar o euro, para um país entrar na zona do euro, o Reino Unido já tinha apresentado. Para tu ter ideia, Reino Unido, França e Alemanha são as 3 potências da União Europeia. Ou melhor, eram, né? Porque o Reino Unido deixou de ser. Mas você entendeu. A Alemanha, a maior potência da União Europeia, seguida da França, e depois vinha o Reino Unido. Só que o Reino Unido é quem nunca fez questão de adotar o euro. Até porque a libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido, ela sempre foi muito mais forte do que o próprio euro. Então o Reino Unido nunca adotou o euro. Aí você toma cuidado, porque se alguma questão de prova vier dizendo para você que o Reino Unido deixou a zona do euro, a questão está errada. Por que o Reino Unido não deixou a zona do euro? Porque o Reino Unido nunca foi da zona do euro. Como é que eu posso deixar um local onde eu nunca estive? Então, cuidado, o Reino Unido deixou a União Europeia. E esse assunto, a saída do Reino Unido da União Europeia, nós veremos mais adiante. Mas no próximo bloco eu volto falando de Mercosul, que é outro bloco econômico. Beleza? Cheiro, valeu! E não esquece não, viu? Para passar no teu concurso, para receber a tua aprovação, assinar o teu termo de posse, olha, não basta ser bom, bebê, tem que ser moral. Curso moral contigo na tua preparação até o dia da tua posse. Cheiro, valeu!